Bem, esta é a segunda parte da aula 21, em que nós estamos abordando o tipo textual descritivo. Bem, quais são as operações do tipo descritivo? As operações são nomear, localizar e situar e qualificar. O que é nomear? Na página 103 vocês têm essa definição. Nomear faz com que existam seres e estes são classificados em função de sua semelhança ou diferença em relação a outros seres. Nomear, então, é dar existência a um ser identificando. Então, nós podemos utilizar várias categorias de língua para dar existência aos seres. Nós podemos utilizar a denominação, a indeterminação, a atualização, a dependência, a designação, a quantificação e a enumeração. Por exemplo, a denominação ela vai identificar os seres por meio de substantivos comuns ou de substantivos próprios. Então, se eu digo assim, uma raposa sentindo muita fome, nesse trecho, por exemplo, a denominação aparece no substantivo comum raposa. Agora, se eu tenho um outro exemplo em que, como aquele que nós vimos na aula passada, que falava da piedade de Jesus, ali a denominação ela é feita com substantivo próprio, com o nome da personagem Piedade de Jesus. Agora, uma segunda categoria de língua, a indeterminação. A indeterminação vai produzir um falso anonimato. Pode ser aplicada a personagem pela denominação por meio de um substantivo comum, pelo uso inicial de um nome próprio ou mesmo pelo uso de asterisco em lugar do nome. É comum, por exemplo, em alguns textos de jornal e revista, apenas as iniciais do nome de uma pessoa, que não pode ou não quer ser identificada. Então, se eu digo assim, certa vez um homem, eu não dou nome a esse homem, eu estou indeterminando. AD, de 45 anos, esse AD é as iniciais do nome de uma pessoa, eu também estou indeterminando, né? Uma outra forma de fazermos darmos existência aos seres é por meio da atualização ou concretização, utilizando artigos definidos e indefinidos. Então, o artigo definido, ele vai produzir o efeito de singularidade, de familiaridade, de evidência, de idealização. Se eu digo assim, uma máquina de lavar para quem gosta do bom e do melhor, mas prefere o melhor. Esse o melhor estabelece uma relação de singularização. É um procedimento por meio do qual se procura distinguir um ser ou um objeto de todos os outros possíveis, tornando-o único. Se eu digo assim, ele não é um jogador, ele é o jogador, significa que ele é o melhor, significa que ele é um bom jogador, é um excelente jogador. Se eu digo assim, a Ana acaba de chegar, se eu utilizo o artigo definido a Ana, significa que eu conheço, eu sei quem é essa Ana. Agora, lembram aquele poema do Carlos Drummond de Andrade? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, uma pedra qualquer. Então, é uma forma de atualizarmos, mas de forma a não singularizarmos o ser, de simplesmente indeterminarmos, né? Eu não sei de qual pedra se trata, né? Então, uma outra forma de darmos existência aos seres é por meio da atualização. Outra forma de darmos existência aos seres é por meio da dependência, que produz, entre outros efeitos discursivos, a apreciação com o uso de possessivos. Então, por exemplo, quem degusta o sorvete da casa aprova seu sabor único, especial e incomparável. Os pronomes possessivos, eles dão ideia de posse, de dependência. Outra categoria de língua é por meio da designação, utilizando os demonstrativos, que vão produzir efeitos discursivos de tipificação. Então, nós podemos utilizar os pronomes demonstrativos. Nós temos um exemplo na página 106 que diz: todas as enchentes atingem mais as pessoas pobres que moram em regiões inadequadas. Não é mais possível permitir que as pessoas ocupem áreas irregulares. É preciso que os administradores públicos antevejam isso. Isso que já foi dito, disse Lula, ressaltando que esta
é a pior chuva da história do Rio de Janeiro. Então, os pronomes demonstrativos, eles vão estabelecer uma ideia de designação. Uma outra forma, uma outra categoria de língua é a quantificação. Então, se eu digo assim, 27% dos voos atrasaram no Santos Dumont. Então, 27%, a quantificação também está descrevendo. Quando eu digo, a mulher chamava-se Piedade de Jesus, teria 30 anos. 30 anos é uma quantificação que também está descrevendo. E, por fim, outra forma de descrever é por meio da enumeração. Então, fazendo uma lista, por exemplo, dos ingredientes que nós vamos utilizar numa receita, a lista dos utensílios para um chá de panela e assim por diante. Outra operação do tipo textual descritivo é a operação de localizar e situar, que consiste em determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no tempo, por meio de advérbios ou nomes que dão ideia de tempo e espaço. Então, na página 107, vocês têm um exemplo, porque nós podemos localizar e situar de forma incerta, vaga, né? Ou então de forma determinada. Agora, então no exemplo da página 107, se eu digo Rio, deve chover até sexta-feira em todo o estado do Rio de Janeiro, região serrana e norte fluminense. Observem que nesse exemplo, no texto jornalístico, eu preciso precisar os dados, eu preciso dar certeza em relação a esses dados. Essa localização é feita de forma precisa. Então, onde choveu ou vai chover no Rio, na região serrana e norte do estado fluminense. Então, esses dados são precisos. Agora, por exemplo, num texto literário, no conto de fada, eu não preciso fazer essa localização de forma precisa. Então, quando eu começo um texto assim, era uma vez, em uma cidade bem distante, certo dia, esses dados são imprecisos, mas eu estou trabalhando com um texto literário diferente de um texto jornalístico. Eu preciso realmente estabelecer, dar visualidade, né? Dar certeza em relação a esses dados. E a última operação do tipo textual descritivo é a operação de qualificar, que vocês encontram na página 108 da aula 21. Então, o que é qualificar? É atribuir um sentido particular aos seres que nomeamos de maneira objetiva ou subjetiva. Ao selecionar os dados, o observador pode priorizar aspectos objetivos ou subjetivos do tema núcleo. Por exemplo, a descrição da personagem Rita Baiana, do Cortiço, é objetiva, porque o autor observador procura mostrar por meio de detalhes uma imagem bastante próxima da realidade. É possível fazer um retrato da personagem. Ele diz que ela tem um cabelo farto, ele dá características da roupa da Rita Baiana. Da mesma forma, quando a Luísa Azevedo descreve a piedade de Jesus, da idade, da estatura, então são dados objetivos. Agora, quando Machado de Assis descreve os olhos de Capitu, né, quando ele diz que são olhos de cigana oblíqua e dissimulada, é uma característica subjetiva. O outro vai dizer, não, ela não tem um olho de cigana, que dá a ideia de uma pessoa dissimulada. Então, aí é uma caracterização subjetiva. Esse gráfico na página 109, ele faz um resumo do tipo textual descritivo e eu considero ele muito elucidativo. Então, nós temos no modo descritivo nomear, localizar, situar e qualificar. Quais são os procedimentos discursivos? Por meio da identificação, por meio da construção objetiva do mundo e da construção subjetiva do mundo. Então, por meio da identificação, a finalidade, levando em consideração a finalidade, nós podemos recensear e informar. Quais seriam alguns gêneros em que nós vamos recensear? Inventários, listas recapitulativas, listas identificatórias, nomenclaturas, informar. Artigos da imprensa, romance. Observem que nós vamos encontrar passagens descritivas nesses gêneros, porque um romance, por exemplo, é um gênero textual predominantemente narrativo, mas que apresenta passagens descritivas quando nós vamos, por exemplo, identificar um personagem.
De que forma nós vamos fazer uma construção objetiva do mundo? Por meio da definição, textos de leis e didáticos, por meio da explicação, textos científicos e crônicas, incitar, que são os modos de usar e anúncios, contar, relatos literários e resumo. Observem que os anúncios eles são predominantemente textos injuntivos, só que apresentam também passagens descritivas. A crônica é um texto predominantemente, uma crônica narrativa, vai ser predominantemente narrativa, mas vai apresentar passagens descritivas. Existem crônicas argumentativas, mas pode apresentar também passagens descritivas. Então, o gênero ele não ele não apresenta apenas passagens de um tipo textual, ele pode também apresentar passagens de outros tipos textuais, como nós estamos vendo aqui. Então, construção subjetiva do mundo, por meio a finalidade de incitar publicidade, declarações, anúncios, bilhetes, catálogos, contar relatos jornalísticos, canções, histórias em quadrinhos, textos literários. Então, eu volto a dizer, esses textos não são textos 100% descritivos. Eles apresentam passagens também descritivas. Na última atividade desta aula, vocês têm um outro trecho do romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que vai descrever o amanhecer do cortiço. É um trecho que vocês encontram na página 110 e 111. Também apresentamos o vocabulário de algumas palavras do trecho, então vocês vão ler com calma para responder as questões que são propostas. Então vamos às questões. Uma das características do estilo de época da literatura denominado de naturalismo é apresentar um ambiente físico e social em detalhes, como se o narrador-observador estivesse munido de uma lente de aumento que lhe permitisse compor e decompor os pormenores de cada cena. O romance O Cortiço é predominantemente narrativo, mas apresenta passagens descritivas, como a que você acabou de ler. Nessa passagem, o próprio cortiço ganha vida. É o que nós chamamos, por exemplo, de antropomorfização. Então eu pergunto, qual é o tema núcleo desse fragmento de texto? Ou seja, sobre o quê? A descrição é sobre o quê? Então, obviamente, que o tema núcleo é o amanhecer do cortiço. É ele que está sendo descrito. Segunda questão. Ao descrever o observador... voltando aqui à primeira questão, vocês não podem colocar qual é o tema núcleo, o cortiço. Ele não está descrevendo o cortiço, todo o cortiço. Ele está descrevendo o amanhecer, o acordar do cortiço. Então, ele está especificando mais. 2. Ao descrever o observador nomeia, localiza, situa e qualifica o tema núcleo. Quais personagens são nomeadas por meio de substantivos próprios? Então, nesse trecho, nós temos a Leandra, que é conhecida por Machona, a Ana das Dores, que é mais conhecida como a das Dores, a Neném e o Agostinho. Letra B. Na passagem, entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, utiliza-se a figura de linguagem chamada metonímia, ou seja, emprega-se o termo cabeça no lugar de pessoa, é a parte pelo todo. Pensando nas categorias de língua utilizadas para denominar, indeterminar, atualizar, criar dependência, designar, quantificar e enumerar, que efeito de sentido tal figura de linguagem provoca na descrição? Então, se eu utilizo uma parte pelo todo, eu não estou nomeando, obviamente, o objetivo aqui não é mostrar um específico, mas toda uma coletividade. Então, para mostrar esse amanhecer desordenado do cortiço, o Aloysio Azevedo, que é o autor observador, opta por indeterminar os personagens que aparecem à porta de suas casas, reduzindo esses personagens a cabeças. Tal efeito de sentido, então, é produzido pelo uso da metonímia. Além disso, é uma forma de dar relevo a um aspecto que qualifica as personagens. O rosto mostra que as pessoas não acordam dispostas, mas sonolentas, inchadas. Na questão C,
No trecho lido, o narrador observador fornece dados precisos ou, ao contrário, localiza o tempo e espaço de forma incerta, vaga, sem identificação particular. Justifique com passagem do texto. Então, ele vai fornecer, a Luiz Azevedo fornece dados precisos. As ações se passam em cortiço, ele diz às 5 horas da manhã. Ele vai dizer, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Letra D. Destaque uma passagem que a caracterização ou qualificação do ambiente fornece ao leitor elementos para a caracterização das figuras humanas. Então, todo o terceiro parágrafo, quando se diz um fartum acre de sabão ordinário, uma palidez grisalha e triste, na realidade, o cheiro acre e azedo vinha dos moradores do cortiço, pessoas tristes e pálidas, ordinárias socialmente, ou seja, excluídas socialmente. Terceira questão. Nos romances naturalistas são comuns personagens dominados pelos instintos. Porém, em O Cortiço, a Luiz Azevedo transforma também o leitor em um ser sensitivo. Leia mais uma vez o 4º parágrafo do texto e identifique passagem que nós, leitores, percebemos o cortiço pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato. Então, vocês vejam, passagem que nós percebemos pela visão. Das portas surgiam cabeças, de alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio. São ações que nós estamos visualizando. Passagem que percebemos pela audição. Ouviam-se bocejos, as xícaras a tilintar, os choros abafados. Passagem que nós percebemos pelo tato. O cheiro quente do café aquecia. Então, o cheiro está relacionado ao tato, mas o aquecia, o quente é pelo tato. Então, esse cruzamento de sensações, nós temos aí uma figura de linguagem chamada de sinestesia. Letra D. Passagem que percebemos o cortiço pelo olfato. Cheiro quente do café. Também é o exemplo aí que nós já vimos na letra C, que é o exemplo de sinestesia, que é o cheiro quente do café. Então, além de termos o olfato, nós também temos o tato nessa expressão. E, por último, a questão 4. Os moradores do cortiço são comparados a insetos e animais, que nós dizemos que é a zoomorfização, tendo sua individualidade desprezada perante a força do coletivo. Observe as sequências descritivas. O cabelo todo para o alto do casco. O ser humano não tem casco. Não se preocupava em não molhar o pelo. Fossando e fungando. Fossando é uma característica de animal. Fossando e fungando contra as palmas da mão. A que animais podemos relacionar os termos destacados? Então, nós temos casco de tartaruga, de cavalo, pelos de qualquer animal de que tenha pelo, fossando e fungando, por exemplo, de porco. Então, vocês vejam que por essas sequências descritivas, alguns personagens do cortiço, eles são comparados a animais. As atitudes deles, as ações desses personagens são comparadas às ações de determinados animais. E não só as atitudes, como também características de ter pelo, de ter casco, são características próprias de animais irracionais.